está começando mais um Pode Construir, o podcast da construção civil, para você que está construindo, para você que quer construir, para você que está reformando. A gente traz aqui assuntos e conteúdos muito interessantes que podem complementar, podem te ajudar, podem dar dicas, pode fazer até você economizar. E os nossos convidados aqui, como sempre, Marcel, do Guia do Construtor. Seja bem-vindo mais uma vez aí, Marcel. Pode construir. Isso aí, Ed. Obrigado aí. Vamos lá, mais um bate-papo muito gostoso aí. Sejam muito bem-vindos. E a gente tem hoje aqui dois convidados muito especiais, né? Cujas empresas começam com R, né? Nós temos aqui a RL Impermeabilização e a RN Instalações Elétricas. A RN, eu acho que é o nome do Richard, né? Richard Youssef. Nossa, é Naufal, é assim mesmo que fala? Exatamente, RN, Richard Naufal. Poderia ser RYN, né? Youssef é libanês. Mas para garantir que não é homem-bomba, tem o Silva. Você deixou o Silva, Silva para deixar mais abrasileirado ali, né? E você já mexe com instalações elétricas, né? Sim, esse é o assunto que a gente vai abordar dentro da sua especialidade. E o Leandro Virilo, é isso? Isso aí. O Leandro já não é o RL, né? O L é de Leandro e R é de... L é de Leandro e R de Reginaldo. Ah, Reginaldo e Leandro. Reginaldo é meu pai, isso. Seu pai, ele botou o L de Leandro e botou o dele na frente, né? Isso aí. E a RL trabalha com impermeabilização. Impermeabilização. É isso, então nós vamos juntar materiais elétricos e elétrica com impermeabilização. Tem tudo a ver, né, Marcelo? Vamos ver no que eles vão combinar aí, eu tenho certeza. O que vai fazer aqui com as instalações elétricas, né? Então, assim, o Richard já está desde 97 formado em eletrotécnica, é isso? Isso é um curso superior, ele é um curso que é mais técnico mesmo, como que é? Exatamente, ele é técnico, né? Então, formado aqui no Rubens, né? Farias, em Sorocaba. Rubão, famoso Rubão. Isso, lá mesmo. Então, até um pouco antes, né, de fazer a elétrica, eu já me interessava por isso, né? Então, por curiosidade, já fui aprendendo um pouco. Você já era profissional liberal, né? Já. Trabalhou 10 anos aí como profissional liberal. Isso. E aí, depois você foi para a vida de empresário? O que fez você migrar de uma vida mais tranquila para ter aí uma vida... Uma coisa leva a outra. Procura fazer o serviço com qualidade, também com um pouco mais de rapidez, tudo o pessoal vai indicando, e então chega um momento que alguém vai querer uma nota fiscal. Aí o CNPJ necessário. Exatamente. Chega de ser profissional liberal. É obrigado a virar um empresário. Quanto tempo tem a RN já? Tem 26 anos. 26 anos, então é uma empresa maioritária já, né? Exatamente. De maior, é uma empresa de maior. Tá com quantos funcionários lá agora? Então, funcionário tá quase 20. 20, é uma galera, então, hein? Tem uns freelance também, prestam serviços, chega até passar de 20. E o Leandro? Falou que não sabe nem quantas obras tem ainda. Nós vamos entrar nesse assunto aí das obras. E o Leandro, desde 2014, trabalha aí com a RL já, desde a fundação. Isso, já faz em torno de uns 9 anos, né? 9 para 10 anos. Vai fazer 10 anos. Empresa, uma década já. Isso. E vem de pai para filho, a impermeabilização, né? E meu pai, ele foi um dos pioneiros em Sorocaba. Foi um dos primeiros a começar a mexer com impermeabilização. Então, eu falo que eu nasci no meio disso e era meu sonho, né? Montar a empresa. Porque até antes de montar a empresa, eu trabalhava no Hospital Unimed, né? Legal. Assistente de contas, no ar-condicionado, de camisão, todo bonitinho, né? E larguei mão para ir pro sol, para ir para obra. Para ir para obra. Gostou, né? Graças a Deus, mano. Desde criança. Então, para você era uma brincadeira. Sim, era o sonho, né? Então, enquanto eu não realizasse, eu não ia tranquilizar. E tô aí já, indo para 10 anos, vivendo disso e graças a Deus. Os boletos todos pagos, né? Na data. Hoje estão pagos, mas já teve muito rolo já. Né? A conta sua é impermeabilizada também? A sua conta bancária? Tá de boa? Então, e aí, Richard, conta pra gente o que é... instalações elétricas, na verdade, ele é um assunto assim bastante abrangente, né? Porque fala de instalações elétricas, a gente tem muita coisa envolvida, né? Você colocou esse nome aí, esse sobrenome e abrangeu toda a parte elétrica, ou tem alguma área específica, tem algum carro-chefe de serviço ou produto que você vende lá? A área elétrica, ela tem muitos campos, assim, né? Muito abrangente. Bastante abrangente, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre foquei... Eu cheguei a fazer curso de eletrônica também, né? Mas foquei sempre em residência. Comecei nisso e cheguei para a parte de indústria também, só que voltava para a residência. Desde aquela residência menor e assim aos poucos, né? A gente foi crescendo e tal.
mas ao mesmo tempo que envolveu a residência, a parte elétrica, onde se fala assim, eletricista, vai passar fio. Só que hoje não é só isso, né? Hoje exige muito mais que isso. Hoje, os empreiteiros, ninguém quer mais cortar parede, colocar caixinha, colocar conduíte, nada disso. Então, eu tive que me adaptar a essa situação. Pega o projeto do começo ao fim. Então, envolve cortar, envolve lançar conduítes, lançar fiação, montar quadro, tudo, e ainda fazer o projeto. Ainda não existe a parte elétrica Wi-Fi, né? Então, tá todo mundo esperando. Mas, A por transmissão de energia elétrica sem fio não tem ainda. existe a automação de iluminação, tudo, mas o fio tá por trás, não adianta. Agora você tem aqueles carregadores por indução, né? Será que vai ter energia elétrica também por indução? Então, quem sabe, né, no futuro. Coloca todos os aparelhos ali. E a Então. impermeabilização, porque a instalação elétrica, se molhar, estraga, tá? Estraga. Então, assim, depende um pouco de impermeabilização também, né? Sim, a gente depende, a gente pega alguns problemas de pegar lajes superiores passando bastante conduíte e parte elétrica, e daí envolve, né, esses trabalhos juntos, né, de ter que estar removendo a parte elétrica para a gente estar executando, até porque a gente trabalha com fogo, né, maçarico, então pegou, derrete. E assim, você que já tem 10 anos aí na praia da impermeabilização, né? Sim. O que usa, também muda a tecnologia para fazer essas técnicas de impermeabilização, ela muda também? O que está hoje em alta? Cara, não tem... De 30 anos para cá, no tempo do meu pai, não teve muita alteração em questão de ferramentas. Porque é uma praia que está ali, né? Já Sim, se a mantendo ferramen- estável. Isso, ferramentas e até o próprio material não vem evoluindo muito. Tem bastante produto hoje no mercado, tem. Só que produtos novos que ainda não dá para saber em questão de garantia. Então, eu até falo para os clientes, né? Eu costumo trabalhar ainda com o que vem dando certo, que é do tempo do meu pai, que são materiais também pioneiros no mercado, né? Algumas marcas aí, referência. E é o que dá certo, entendeu? Mas em questão de execução e de material, não teve muita alteração de 30 anos para cá, não teve. É maçarico, botijão e... Não tem segredo, né? Ou trabalha realmente com esses materiais. Não tem, ninguém inventa a roda há mais de 10 anos. Não teve. E a gente, cara, e é um trabalho bem puxado, carregar a manta asfáltica pesa de 30, 40 quilos. Então é um trabalho bem. A gente tenta ver se surge algo novo aí para facilitar um pouco, né? Agora, na parte elétrica, como você falou, né? É realmente uma área que vem mudando muito. Elétrica, eletrônica, nem se fala, então, né? Mas elétrica, você trabalha assim, você falou, nos projetos, na construção, mas e que mais, né? É muito abrangente. Você começou a falar aí a parte de reforma... Automação Quando- residencial. Quando entra a reforma, aí já entra a impermeabilização, que nós indicamos também. Por quê? Colocou as caixinhas lá, quando chega na casa lá para analisar, porque ela quer reformar, a hora que tira a tomada, tá tudo podre, porque subiu aquela umidade. Aí, e agora? O que vai fazer? Aí os cabos Falar também... com a RL. Se tiver ali molhado, né? Não, aí vai também da qualidade dos cabos que passou, né? E a nova norma é o quê? Tem o DR. Toda a instalação contém o DR. O DR, o que é isso daí? Quando tem uma fuga de energia ou um choque, ele desarma para evitar um acidente, né? Algo grave mesmo. E, imagine, energia com água, o que vai acontecer? Vai cair o DR toda hora. Então, não pode ter nenhuma umidade dentro da parte elétrica, né? Então, isso daí é muito importante. Então, quando a gente vai fazer uma análise na casa, a primeira coisa, tirou as tomadas, se tem umidade, tem que eliminar para depois passar uma nova fiação. Para você colocar, né? Eu sei Exatamente. que mudou muito também, porque eu já morei em casas mais antigas que você percebe ali aqueles disjuntores, né? Aqueles cabos elétricos, aquela caixa totalmente diferente, né? Aí você olha, não sabe nem para que é tudo aquilo, que É, geralmente não tem nada marcado, né? Para Nada. que Pra serve você isso? descobrir onde que é o do chuveiro, é aquele terror, né? Não Isso. sei o que os eletricistas de antigamente faziam Não. e eles não marcavam as coisas, entendeu? Aí hoje aquele quadro gigante com DR, com isso, DPS, um monte de coisa. Aí chega aquele eletricista de 30 anos atrás e fala, viu, na minha época era chamado varal. Você esticava, nunca acontecia nada. Hoje aquele monte de coisa. Vai entender, né, como é que eles faziam. Aquele disjuntor que parecia um negócio redondo assim, né? Que era duas partes assim. Fusível, né? O fusível na Então, entrada do... Agora tudo funcionava digital, né? O relógio digital, assim, vai evitar os gatos, né? Que os caras faziam, aqueles negócios que voltavam o relógio ao contrário. E falando Voltava no tempo, né? um pouquinho de automação, que mencionou, a tendência é essa, né? Então, que nem
conhecida Alexa, né? Através da Alexa você pode fazer tudo em casa, né? Liga a luz, liga o ar-condicionado. Você trabalha com automação também ou a sua fiação, a parte elétrica? Não, na realidade eu tenho parceiros, né? E eu ajudo eles nesse sentido aí de lançar os cabos para eles trabalharem com automação. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Entendi. É muito trabalho. Mas hoje nesses projetos novos, né? Como é que o arquiteto chega para você, o engenheiro, ele já deixa cabos específicos para uma automação residencial ou é a mesma coisa, a parte elétrica? Não, na realidade é assim. Primeiro é o projeto que é o tradicional e depois depois que começou a obra, aí entra a propaganda da automação. E aí a pessoa geralmente tem um conhecido que tem, tudo, e aí vai querer saber um pouco mais como é que funciona. Mas assim, a parte elétrica acaba não mudando muita coisa se a pessoa quiser colocar uma automação. Legal. E na parte de impermeabilização, aí fala pra gente, vocês fazem a impermeabilização numa casa que está sendo construída nova e também nas casas que estão com problema de umidade, vocês refazem? Ou todo mundo coloca impermeabilização nas casas? É uma pergunta boa aí. Hoje, deveria, né? Deveria todo Mas mundo... nem todo mundo ainda, coloca, né? infelizmente, ainda não. Tá? E a impermeabilização já começa desde o baldrame, desde o alicerce da casa já tem que impermeabilizar, para evitar essas umidades negativas que sobem, né, da terra. E depois daqueles incômodos chatos. Ou seja, já ali na base, ali mesmo, no alicerce, já teria que ter impermeabilização. Isso mesmo. Senão depois começa a subir aquelas infiltrações no rodapé na altura de 50 centímetros, que daí entra o reparo depois da casa pronta. Daí tem que quebrar uma reforma, né? Teria que quebrar o rodapé e todo esse trabalho. Então a impermeabilização já começa pelo baldrame e a obra toda tem que impermeabilizar. Daí depois tem o muro de arrimo, laje, banheiros, né? Áreas frias, áreas molhadas. E a impermeabilização é diferente nessas áreas molhadas, vamos dizer assim? Isso. Hoje, a impermeabilização, a gente trabalha com a manta asfáltica, né? Manta asfáltica, tem manta asfáltica, manta a alumínio, que pode ficar exposta ao tempo, que daí seria lajes expostas, né? Me fala um pouco da diferença entre a asfáltica e essa de alumínio. Então, a asfáltica, ela seria a manta comum, que daí teria que fazer uma proteção mecânica, seria um contrapiso em cima dela, ela não pode ficar exposta. Tá? E daí tem a manta alumínio, ela tem um filme de alumínio em cima, ela é um pouco térmica e acústica e ela já é para ficar exposta. Tá? Tem a manta ardoseada também, que é uma manta feita para ficar exposta para acabamento, daí o que muda um pouco é custo e estética, né? Vai do cliente. E a manta líquida também. Tem a manta líquida para áreas frias, argamassa polimérica também. E quando a gente fala de umidade, quando vem por cima, pelo menos, né? As casas que têm telhado, elas também têm que ter impermeabilização por baixo do telhado? Ou essas casas só que tem laje que coloca ou muda? Só as casas que tem laje mesmo. Hoje a gente está com essa época de chuva que passou aí, a gente impermeabilizou muito o telhado, coisa que não vinha acontecendo. Impermeabiliza o telhado? O telhado. A gente usa uma manta líquida, né? Fica por debaixo das telhas? Não, por cima da telha. Por cima da telha. A gente passa lá a manta líquida. Daí a gente coloca um bidim, né, um filtro, igual como se um bidim de dreno, entre as mãos da manta líquida. Aí acaba o problema. Fica muito bom, o telhado resolve o problema. Mas vira uma outra estética, né, da casa. Então, tem na cor de cerâmica, transparente. Na cor cinza, hoje tem também na cor praticamente transparente. Encapa o telhado. Mas daí depois não dá para tirar as telhas para fazer manutenção, como é que Você faz? teria que cortar e dá para fazer o reparo também. Fazer o reparo. A gente tem muito trabalho feito, a gente fez dois trabalhos de referência nosso aí, foi um ginásio lá em Conchas, 1.500 metros, feito dessa forma. Era telhado? O do ginásio era telha galvanizada normal, isso. Né? E deve sair mais barato do que trocar toda a telha, né? Com certeza. E ela também é um pouco térmica e acústica. Então, hoje está com... E telhado, depois que começa a dar infiltração, não há pedreiro que resolva. Eles te chamam quando começa a dar infiltração. Começa, época de chuva. Chamam antes, né? Pra gente, chuva é bom e é ruim. É bom, porque começa a parece muito problema. Pra caramba. E é ruim que a gente fica parado. A gente não tem frente, tem que esperar parar pra gente... Tem que esperar para poder trabalhar, né? Porque 90% do trabalho é externo, né? Tem que subir, isso, é tudo... não dá para trabalhar, né? Porque com maçarico ou produto líquido, como se fosse uma pintura, não dá. Se tá gotejando, vai ter que aguentar... Esperar parar para poder parar a goteira. E não dá para fazer pontual também. É legal que essas dicas já vou dando para cliente, então já tô falando aqui pro cliente, pro pessoal que tá ouvindo já saber. Não dá para fazer pontual. Pergunto isso porque ainda tem muita casa com telhado que nunca nem pensaram em fazer impermeabilização. Então, acho que é um mercado excelente para você. Sim, graças a Deus, cara, tá muito bom, né? E cada vez melhor, porque
o pessoal está vendo da necessidade, né? Os engenheiros estão se informando, estão vendo a necessidade da impermeabilização, coisa que antigamente o próprio pedreiro fazia alguma coisa. Não estava nem tal, ali para isso, deixa lá, né? E tem hoje muito empreiteiro, baldrame principalmente, passa lá um produto lá que acha que resolve, só que vai dar problema antes do tempo de garantia. Aí é bem pior, né? Porque acho que o telhado ainda tá ali, é exposto. Isso, o baldrame, né? Depois a casa pronta, lá embaixo, tem que quebrar tudo. Mas o que não dá para fazer pontual que você falou, para a turma entender? Então, a impermeabilização de telhado, por causa de chuva de vento, normalmente. Tá. Então, você não sabe exatamente de onde está vindo essa infiltração. Às vezes, o cliente marca, tá vazando ali X ponto, só que tá vindo de outro lado. Então, pra gente, como a gente dá garantia, então a gente fala, a gente tem que fazer inteiro. Tem que fazer o telhado total. Telhado total. Não dá para fazer, entendeu? Não dá para fazer por emenda. Legal. Pra gente poder dar garantia, tá? Boa. E, Richard, deixa eu tirar uma dúvida. Das obras que você já pegou, qual que foi a mais, assim, complexa, assim, que você lembra, assim? Ou tem alguma que tá tocando agora que tá sendo difícil aí? Difícil não, desafiador, né, o projeto? Um dos maiores, assim, que foi muito desafiador, uma obra aqui no Santa Maria, levou 4 anos. Caramba! Uma obra elétrica de 4 anos. Quantos cômodos tinha a casa? A casa tinha 1.000 metros quadrados. Nossa. Só que geralmente essas aí de 1.000 metros a gente faz em 1 ano. Só que essa levou 4 anos, porque era de wood frame. E aí é um outro esquema de instalação elétrica, é americano. Eu não tinha muita qualificação assim, para isso, né? Mas eu tinha um funcionário que já tinha trabalhado com isso, tinha projeto para seguir e assim, a elétrica não tem como fugir, né? Teoricamente, O básico é aquilo ali, né? Só a forma de instalação que muda um pouco. Tá. As paredes não é de alvenaria e tal. Então, a gente foi pesquisando e trabalhando junto. Mas o ponto é que o proprietário mudava muito. Então, vamos dizer assim, uma sala como essa daqui, estava tudo feito. Ele chegava, não gostei, o de frame, né? Pode derrubar ali. Aí derrubava, mudava para lá e para cá, e tinha que mudar fiação, arrancava tudo, fazia de novo. Então, isso aí levou 4 anos. Aí, assim, morou lá, né? Nossa, e de tamanho de projeto, assim, qual que foi o maior, assim, que você pegou? Foi o de 1.000 metros mesmo? Não, na realidade foi uma empresa em Sumaré. E engraçado que essa empresa, o guia do construtor foi na 3ª edição, hein? Que edição que você está aqui? 63. Há 60 edições atrás. Olha! Eu tinha um anúncio dele. Aí, uma engenheira pegou por aqui e chamou eu. Olha que legal. Ele trocar uma lâmpada no escritório dela. Olha. Bom, fui lá, troquei a lâmpada. Você não vai lá em Sumaré fazer um orçamento para mim? Vou lá. Era uma empresa de tecelagem que veio da Bélgica. E aí ia se instalar lá. Não sei se ainda tá lá até hoje. Talvez. Foi a maior que eu fiz. É gigantesco. Não sei nem quantos 1.000 metros tinha. Só sei que eu não tinha nem gente para trabalhar para tudo isso. E eu fui contratando. E ele falou durante muito tempo desse retorno que ele teve. Ele falou, Marcel, o guia me deu um retorno, cara. Que esse retorno aí, eu fico agora para ser... Né? Ele abriu porta. Não foi. Não foi. Você puxou, né? Foi abrindo portas para lá e para cá, a partir de lá. Mas foi o mais desafiador. Que legal. Quantos 1.000 metros lá deu de projeto? Foi gigantesco. Acho que tinha uns 5.000 metros lá. Caramba, na empresa. Assim, né? Trazer toda a empresa de lá para cá, as máquinas, tudo. Era trabalho 24 horas. Tinha o pessoal de manhã, à noite, assim por diante. Que legal. Você, Leandro? Só um detalhe. Tinha um momento que tinha que passar a alimentação da empresa e os cabos eram pesados. E eu tinha um monte de gente trabalhando e não tinha gente ainda para carregar. Tinha gente passando na rua. Eu falava, viu, você não quer ganhar uns trocos para ajudar a gente aqui? O pessoal vinha, vamos lá. Vamos trabalhar, deu tudo certo. Que legal. E você, Leandro, qual que foi assim, o projeto de permeabilização mais desafiador? Desafiador teve 2 que eu me recordo agora. Foi um no Boss. Chovendo. Esse dia, o único dia que eu trabalhei, impermeabilizei na chuva. Porque era um muro de arrimo. E já estava desbarrancando a calçada, já quase chegando próximo da rua. E daí, no dia da chuva mesmo, o engenheiro, Leandro, preciso que faça, tal. Eu falei, mas em questão de garantia, tal, não quero saber, quero que você faça. Esse serviço era um muro de 5 metros de altura, e eu mesmo acabei executando esse trabalho, né? E aí, os meus colaboradores na parte de cima, a gente estava executando o processo totalmente diferente do que tem que ser, sabe? Para poder atender e a forma que estava, porque estava no barranco, a escada deitada no muro, eu puxava a manta, abria ela, colava do jeito que deu, mas graças a Deus está lá,
foi uma obra recente do Boss, do Banco de Óleos ali, né? Uma obra recente, tá lá, deu tudo certo. Esse trabalho nosso na chuva, com barro, foi uma loucura, mano. E o outro tá sendo esse que tá em execução nessa igreja de Votorantim. Que foi Uma igreja. Uma igreja. A gente tá fazendo a laje do sino, né? Muito Uma alto. igreja católica, então. Uma A igreja igreja católica, você vê que Sim, o sim. telhado de uma igreja católica é sempre bem diferente, né? Sim, esse tá sendo, Imagino. esse tá sendo desafiador, né? Já fiz que nem os telhados de ginásio de esporte, foi mais tranquilo. Agora esse dessa igreja tá sendo bem desafiador, assim, vai ser eu mesmo que vou executar, né? Você Até tem hoje treinamento de NR lá? temos de altura, isso, que temos legal. treinamento certinho, né? E esse vai ser desafiador, tá em execução, né? Tá em execução esse trabalho, vamos finalizar acho que esse final de semana. Desde o começo você subia nas alturas e fazia esses serviços mais desafiadores? Sim, ou eu não tenho... seu pai segurava você? Não vai subir, não. Não, eu sou tranquilo, eu não tenho medo, assim, de altura. Desde que esteja amarrado, eu que eu não gosto, assim, de queda livre, né? Até brinco, assim, gosto de paraquedas, essas coisas, eu não tenho coragem. Mas a altura, onde tiver amarrado, assim, eu ver que tá amarrado, eu Muito subo. menos queda livre da obra. Então, e a gente trabalha bastante em caixa d'água também, dentro de caixa d'água, em coberturas de prédio. É uma adrenalina o nosso trabalho, é muito... E essa parte de permeabilização em prédios mesmo, edifícios, vocês fazem? Fazemos. Logo que voltou a impermeabilização, né? Porque meu pai tinha parado e aí a gente voltou com a RL. E daí a gente conseguiu já trabalhar para uma das construtoras aqui de Sorocaba e fizemos um empreendimento para eles. Depois já conseguimos na sequência também trabalhar para... Acho que hoje é a maior construtora de Sorocaba aqui também. Fizemos muita coisa para eles, áreas frias, né? Os apartamentos, área externa, bastante coisa. E pega uma obra de um prédio, dura quanto tempo esse processo de impermeabilização para um edifício? A gente vai do começo praticamente ao fim da obra, porque depois que a gente sai, já entra o pessoal do piso, já tá gesso instalado, tal, dá em torno aí de 1 ano a 2 anos para entregar. E no prédio você também é da mesma forma, análise? Você faz a impermeabilização na fundação e depois no teto ou tem nas paredes também? Tem, muro de arrimo. Elevador? Isso, posto de elevador também vai. Onde tem encosta a terra, tem que impermeabilizar. Laje, né, que é áreas molhadas, laje, área comum, floreira, que não é laje por causa da garagem da parte de baixo, tem que impermeabilizar. Então é um processo tem que estar bem em conjunto com o pedreiro, a gente tem que ter esse Agora, quem problema. entra primeiro na obra, que é o Richard ou é o Leandro? O Leandro entra na parte lá do baldrame, eu já entro né? desde o baldrame, laje. Embora eu vou montar o poste lá na frente, porque tem energia lá. Aí durante a obra vocês se... Junto. durante a obra vocês se cruzam, né? Ali também, né? Sim. Porque senão ele não consegue nem fazer a parte Puxar a dele. extensão. Vai ter que ligar primeiro o poste lá para chegar a energia na obra. Viu? Eu tenho uma curiosidade, cara. Você já fez impermeabilização para teto verde? Sabe, já ouviu falar de telhado verde, Jardim, né? Um jardim vertical. Jardim vertical, essas coisas. Sim, sim. É uma coisa diferente que é feito com uma manta, aqueles bidinhos e tal. Como é que funciona, você sabe? O procedimento de execução é o mesmo com o maçarico e tal, mas só que tem uma manta específica, que é a manta anti-raiz. Tá? Não seria a manta comum, a preta, que a gente aplica em laje normal, e nem a aluminizada que pode ficar exposta. É a manta anti-raiz. Outro tipo de manta, então. Isso, é uma manta, né, específica mesmo para a raiz não furar ela, né? Que nem eu falo, o material é o mesmo, só muda isso daí mesmo, né? O jeito que é feito isso, o e jeito a que é inclinação também, né? Tem que ter uma inclinação para a água poder passar por baixo ou nela para ter uma vazão da água. Isso, né? as lajes no geral, a improvisação, as lajes no geral tem que ter uma caída, né? Para os salas, não pode ser plana. Vocês dão essa orientação também para o cliente? Sim, na hora que você vê lá, você fala, não vou nem fazer isso aqui que não tem caída, vai dar cagada. Sim, você a fala... gente já desde o início, né? O cliente fez o contato, a gente faz uma visita, né? Diagnóstico. Já isso antes, vai para ver como que tá a obra, se tá tudo certo, antes de a gente começar a executar, né? Antes de liberar. Então, um processo, improvisação é um processo bem longo, bastante coisa, cara. Richard, e cabos? Você pega aí uma reforma, problemas elétricos de uma empresa, você vai lá e verifica que o cabeamento que foi feito naquela obra é um cabo que vai ter que trocar tudo. Então, na realidade, como é que você age? aí você olha o cabo ali, você acha que tem cobre, na realidade só tem PVC. É grosso de PVC. É muito grosso de PVC, né? Então, muitas vezes, assim, o tempo de vida da fiação elétrica é 25 anos. Independente se ela está boa ou não, 25 anos, pode trocar. Mas o pessoal faz isso?
40, 50 anos. Ou seja, não, na realidade é assim, brasileiro só troca quando... A hora que Quando deu, dá né? problema, quando Pega dá um fogo. incêndio lá, né? Exatamente, né? Então, sai mais caro. 25 anos, a pessoa já tem que já tomar providência para ir Porque trocando. derrete o plástico, né? Que deve ficar ruim. Porque o cobre, ele é... Não, e também tem outra coisa. Durante 25 muda muito. Há 25 anos atrás não tinha tanto equipamentos elétricos como hoje tem. E a fiação que está de 25 anos atrás, ela não suporta os Exatamente equipamentos de essa hoje. pergunta, porque aí você vai ter que trocar tudo. Tem que trocar tudo. É o que nós estamos fazendo hoje. No trabalho que eu mencionei, que estamos trabalhando à noite numa fábrica de costura. Então, de manhã, não pode parar a fábrica. Então, à noite, a gente está lá fazendo a fiação elétrica por cima da velha. Em um certo momento, vai ser no final de semana, que a gente vai começar a fazer as ligações novas. E aí, a gente vai retirar a velha e jogar a nova por baixo. É um processo Nossa. que dá praticamente mais trabalho Dá do mais que trabalho. você fazer quando a obra está em construção. E trabalhar à noite ainda com a elétrica Trocar não o é carro, legal, viu? Mas Trocar o pneu do carro com o carro andando. Agora, né? fala uma coisa, a parte de orçamento, por exemplo. Então, a pessoa vai fazer uma obra, ela faz um orçamento com você e faz um orçamento com outro fornecedor. E aí, do outro fornecedor é muito mais barato. Como é que ela sabe que o orçamento mais barato, ele tem um material inferior, ou o seu é superior? Como é que o comprador aí, né, o dono da obra, vai avaliar essa questão de custo? Como que você tem enfrentado isso? a experiência mostrou que é indicação. Não tem jeito. Então, a pessoa tem lá, vai construir, ela vai pedir indicação, porque ela não conhece né, quem tá no mercado. Então, através da indicação, no trabalho que ela já fez para outras pessoas, ela pode ter qualidade, ela vai ver a qualidade. Aí ela vai perceber na hora do orçamento. Quem indicou, vamos dizer assim, está no intermediário ou o superior. E aí depois tem os outros. Porque vai ter que comparar, tipo, o cabo tem marca também, né? Quanto ao cabo, tem a primeira linha, a segunda linha, a tem terceira, até a várias, 10ª linha. Né? 10ª linha. Tem. Isso a gente vê muito no aplicativo, no site do guia, porque mão de obra, a galera procura muito mais indicação. Por isso que a gente abriu lá a parte de avaliações do site. Eles querem ver os profissionais mais bem avaliados e tudo mais, né? Para estar sendo uma boa referência, né? Não tem como. Não só isso, né? Acho que você também tem que preparar aí materiais até de comunicação para poder alertar né, os teus clientes ou clientes em potencial de que aquele material é inferior ao outro, E aí que entra durabilidade. os fornecedores, né? É. Então, a gente tem aqui alguns fornecedores na cidade, a gente indica eles e a pessoa também, se tem outros, pode comparar. Então, esses fornecedores a gente confia na qualidade do material deles. E as mantas, tem esse mesmo problema? Você tem ali uma questão de orçamento que o cara usa uma manta de um tipo que é muito mais barata do que outro? Tem também. É mais difícil, porque não tem muita opção, igual eu falei. Não tem muita opção de material. Hoje, quais são as marcas hoje mais famosas de... Tem o Vedacity, Denver, né? E Viapol. As marcas assim que eu confio e garanto, né? Tem outras também que se o cliente pedir para fazer, eu já explico a diferença de uma para outra, né? Mas são essas 3 marcas as mais confiáveis. E tem também a linha Pro, né? Das impermeabilizações, que é a linha que você vai encontrar em lojas específicas de impermeabilização. E tem as linhas que que se encontra numa Leroy Merlin da vida, que é para qualquer um ali tentar fazer um reparo, algo assim, entendeu? E isso daí muda no orçamento, né? E às vezes você pega um concorrente que dá lá um orçamento bem mais em conta, mas daí você tem que saber o porquê tá mais em conta. Daí você tenta falar com o cliente, fala, mas por que tá mais em conta? O que ele tá te oferecendo, né? Que tá mais em conta. Mas assim, eu fui num evento, numa feira de construção, e tinha um cara fazendo divulgando lá um produto que é tipo um pó, que você mistura ela no cimento e ele bota o pó assim, cara, no dedo assim, bota o dedo dentro da água, tira o dedo, o pó tá lá, entendeu? Tipo, bota as coisas e eles dizem de nanotecnologia, né? Para travar esses processos, não sei, os polímeros que eles usam. Como que é isso para vocês? Vocês testam isso também ou não? Como que é esses produtos? Não tem chegado pra gente esses produtos diferentes. Não tem chegado. Tá? E daí a gente, algumas coisas que a gente pesquisa, né? Mas a gente acaba não indicando, porque a gente não sabe que é novo no mercado. E para falar a verdade, eu cheguei uma vez, já quando eu trabalhava com meu pai, bem no início, chegamos a testar uma marca que nós não trabalhávamos. E fizemos uma piscina. Fizemos lá, tal, todos os dias certinho, enchemos ela. Vazou. Teste de estanqueidade. Fizemos lá o reparo, vamos reforçar, tal, com essa mesma marca.
vazou de novo. Então, depois disso foi aonde eu falei, não, reprovado. Eu não vou mais... Reprovado. Reprovado, eu não vou mais trabalhar. Foi ainda que a gente se queimou com o cliente ainda, infelizmente. Só que daí entramos com um material que é o que funciona e deu certo. Isso que faz você falar não, né, para um cliente quando ele, às vezes, exige Sim. usar um material que vocês já testaram, retestaram e já sabe que aquilo ali vai dar problema. Vai dar problema. Então, por isso que eu falo desses produtos novos. Eu, pelo menos, assim, não tenho arriscado, sabe, colocar produtos novos, porque a gente não sabe o tempo de vida útil no mercado. E a garantia é nossa, é no mínimo 5 anos. Para você usar, o fornecedor vai ter que chegar lá, oferecer uma quantidade, uma degustação. Não, é porque eles vêm com amostra, que nem produto líquido. Não é suficiente. Manta líquida. Eles vêm com amostra, eles vêm com um pedaço de borracha, estica. Joga água não, ali. mas ele no substrato ali é outra coisa, né? É outra coisa. Uma pergunta que vale para os dois aí. A gente tem visto a China chegando no Brasil, né, de uma forma assustadora até, né? Ainda mais materiais elétricos, não sei se com impermeabilização também, mas essa concorrência, os produtos chineses já estão invadindo as áreas de vocês aí? Sim, na realidade, as grandes empresas, vou citar alguns nomes aqui, mas eles fabricam lá e mandam para cá. A China Sim, tem... mas ele dá, essas China... marcas mesmo trazendo, mas ela dá à frente ali, né? Ela dá a garantia. Mas a qualidade da China é a mesma coisa dos cabos, né? Primeira, segunda e terceira linha. A de segunda e primeira são excelentes. O cara fala assim, compra cabo da China, compra isso aqui da China, mas assim... Então, mas tem a qualidade boa dele. Marcas aqui nacionais que fabricam na China, a gente sabe, né? Mas a marca põe ela na frente aqui, ela se garante. Se dá problema ou não, ela vai e troca. Agora tem gente que está trazendo materiais no caso, assim, direto da China, cabos né? não, mas vamos dizer assim, equipamentos assim, de tomadas, interruptores, né? Tem bastante. A qualidade, assim, não é tão ruim, não. É boa e o preço também, assim, equivale, é tranquilo para todo mundo comprar. Então, a questão até de conectores, né? Os conectores chineses, né, para emendas de cabo, tudo é uma tecnologia mais avançada do que a brasileira. Sim, imagina. É muito boa também. E você, Leandro, impacta a China? Tem algum produto, alguma coisa que estão trazendo que acaba prejudicando o teu mercado? Não, para nós não. Não chegou nada ainda. Não. As marcas que tem, a Viapol, ela é italiana. Aí tem Denver, Veda City, são brasileiras, né? Então, assim, algo da China na parte de impermeabilização não tem vindo nada ainda. E agora a gente vai falar sobre pessoas, né? Então, vamos falar aí. Quem trabalha para você, como é que tá? Tá fácil contratar? Mão de obra está escassa. Qualificada, então, muito escassa. Como é que você está agindo aí no dia a dia? Não está fácil, bem difícil. Então, tem o trabalho... Nunca teve tanto trabalho nessa área, talvez, da obra na obra civil, né? Como agora. Eu nunca vi tanto. Pois é. Uma explosão, assim. A demanda é grande, né? Exatamente. E não tem trabalhadores qualificados. Mas, assim, eu tenho conseguido alguns estagiários e, por indicação, aqueles já mais experientes, né, que têm me ajudado também a desenvolver os serviços, né? Então, e também qualificando. Só que para qualificar um eletricista, ele leva de 1 ano e meio a 2 anos. E nesse período, ele pode também deixar essa área. É o que tem acontecido, pula para outra área. Ele não tem uma estabilidade, mesmo uma motivação para seguir uma carreira como eletricista. Hoje. Exatamente. A área de construção civil geral, né, Marcelo? A gente tem percebido aqui com grande parte dos nossos convidados, né, que é realmente algo que, eu sei, o jovem, ele cada vez menos se interessa pela construção civil. Tem um detalhe também, né? Eletricista, antigamente era só passar fio, agora não, você tem que fazer mais. E esse a mais que ninguém quer fazer. Tem que estudar mais, tem que aprender mais. Então, chega uma parte de luminárias, automação. Ou então, às vezes a pessoa acha, tem que quebrar uma parede, tem que fazer isso aí, não é meu trabalho. Não é assim que funciona. Nossa, chama de pedreiro já. Tem que fazer tudo. Todo cara eletricista é pedreiro. Pedrecista, já ouviu falar? Pedrecista. E você, o Leandro é jovem aí, tá aí há 10 anos, então começou jovem, né? Você vê jovens... eu quero ser impermeabilizador. Não. Eu não conheço nenhum jovem que acordou, ele tinha sonhou. esse sonho. Só ele. Né? Então, assim, tirando você tem visto jovens aí que olham para o Leandro e falam assim, olha, eu quero trabalhar com isso o resto da minha vida? Infelizmente, não. É bem difícil. Acho que a parte da impermeabilização
deve ser, acho que, uma das áreas mais complicadas para ter pessoas querendo trabalhar com isso, sabe? E eu tenho, hoje meus funcionários são treinados, então eu trato eles com muito carinho para não perder eles, porque... Viu, é uma coisa que a gente vai ter que começar a trabalhar, Marcel, porque realmente a gente vai ter que despertar o interesse, porque como é que vai funcionar daqui a uns 10 anos? Quem vai trabalhar na área da construção civil? É tudo digital. Eu começo a me preocupar, cara. O chat GPT a gente vai fazer tinha uma campanha que a gente queria fazer uma vez com o Senai aqui de Sorocaba, né? Que é o resgate da valorização da mão de obra na construção civil, que era, de alguma maneira, a gente plantar uma semente na cabeça dos jovens que, se eles forem espertos, eles podem ganhar muita grana com isso. É porque o cara acha que é um negócio que, acho que não ganha muito dinheiro e tal, mas, porra, se o cara conseguir fazer o negócio bem feito, ele consegue ganhar dinheiro sim. E também vai da cabeça dos empreendedores de criar um sistema interno, de manter um jovem aprendiz ali, de ser a própria empresa dele ser uma escola, entendeu? Eu vejo, eu tenho um cliente que é dono de uma marmoraria, o seu Manuel da Granimar, e ele criou um sistema interno para formar polidores de mármore e tal. Aí o que ele faz? Ele tenta fazer um recrutamento dos sobrinhos dos caras que trabalham com ele, do pessoal mais próximo da família, indica, né? Das indicações. E ele criou cursos técnicos pequenos que são feitos dentro da empresa de fim de semana. E os melhores dos cursos são contratados, entendeu? Então, quer dizer... Existem soluções também, mas é o trabalho e o desafio do empreendedor. Mas o Richard falou, né? Então ele pega lá a formação de um eletricista, vai de 1 ano e meio a 2 anos para ele ficar bom, né? Mas às vezes para o cara chegar nesse 1 ano e meio, mas isso não é só na sua área, em qualquer área de prestação de serviço, o cara durar 1 ano na empresa já é um mérito aí da empresa e do colaborador, né? Já louvável. Agora, 1 ano e meio para ele aprender a ser um eletricista com técnicas ali, profissional mesmo, é muito tempo, né? Agora, impermeabilizar também é uma área que vai... Quanto tempo de preparação? O cara entrou lá cru, nunca impermeabilizou na vida. Quanto tempo demora? Produto líquido, ele consegue aí em 5 meses, 6 meses, consegue já começar a executar. Já dá para soltar ele para ele fazer. Só que tem que estar alguém acompanhando. Porque tem uns detalhes técnicos, né? Que nem eu falo para os clientes, vai lá um pedreiro querer fazer, mas não é só chegar e pintar como se vê numa internet. Tem uns macetes e tal, técnicos. É uma boa pergunta. Se vocês dobrarem as vendas esse mês, porque estão vendo o podcast aí, ou de alguma maneira aconteceu alguma coisa e dobrou a venda, né, lá de serviços, vocês têm como entregar? Vai ter que me ajudar. Um olhando pro outro. Teve uma pausa dramática aqui, né? Vão me ajudar a achar trabalhadores. Então, é por isso que esse é um assunto que a gente tem que abordar aqui cada vez mais, colocar isso, né, a público, né? Porque tem jovem aí que está perdendo de ganhar dinheiro, entendeu? Mas sabe o que acontece? A mentalidade hoje que foi criada é que você tem que trabalhar pouco e ganhar muito. E os jovens estão vindo com essa mentalidade. Ele acabou de fazer o curso, ele já acha que é o expert em tudo. Eu digo, viu, trabalha comigo aí 1 ano e pouquinho, você vai pegar experiência. Começa, né? Depois você vai. E pergunta se quer. Então, a gente está conversando aqui com os nossos convidados, né, Marcel? Sim. A gente tem muito assunto para falar, mas a gente tem tempo também, né? Mas, assim, vamos divulgar aqui onde é que acha, né, as empresas de vocês, né? Como que contrata? Onde que fica na tua empresa, Richard? Então, na realidade, eu fico na rua. Sua empresa é móvel. Eu tenho um escritório lá, né? Só que não ficamos lá, né? É só o local mesmo, né? Da empresa mesmo. Se quiser te achar, contratar, fazer um orçamento. Isso, então é através do meu contato, né? O 15 997 21 0069, ou através do Guia do Construtor, né? Já me tá lá no guia lá. Boa. E você, Leandro? A RL hoje está na Rua Voluntários de Sorocaba, 191. Tá? E também acha a gente nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, no Guia do Construtor, ou no 15 97402 2254. Tá? Maravilha. Muito bem. Queria agradecer, Ed, mais uma vez o espaço, agradecer nossos convidados, Richard, Leandro também, estão com a gente aí a longa data, né? O Richard aí principalmente aí. Prazer estar com vocês aí. Novamente. Obrigado aí pela participação de vocês. Excelentes negócios aí, tanto na área elétrica quanto na impermeabilização. E a gente encerra aqui mais um episódio do
Pode Construir, o podcast da construção civil, para você que está construindo, reformando, que vai construir, que pretende construir, ou que quer aprender um pouquinho sobre construção civil. Como vocês viram, a gente traz sempre aqui assuntos muito interessantes que pode complementar aí o seu aprendizado. Pode Construir, volta semana que vem com mais um episódio para você. Até lá!